Olá, eu estou aqui junto com o secretário Pedro Dallara, né? Nós estamos aqui, fizemos uma reunião hoje do Comitê do Covid, onde participa o pessoal da saúde, participa o pessoal da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né? Todos os membros da comissão que faz parte desse comitê. Nós somos em torno aí de 10 a 14 pessoas que participam de todas as reuniões, onde nós tomamos algumas decisões com relação aos dados do Covid, os dados que nós temos, a posição da doença em Goiás, do Brasil, a evolução dos casos aqui em Morrinhos, para que a gente possa tomar algumas decisões. Nós tivemos aí uma série de reivindicações nesses últimos 14 dias, envolve aí questão de futebol, questão de esportes, na questão de eventos, e nós tomamos algumas decisões, né, baseado nos números que nós temos, na evolução dos casos. Nós fizemos 2 inquéritos epidemiológicos, um foi feito em julho, no final de julho, fizemos outro agora no final de agosto. Esse outro foi feito pela Universidade de Alfa, né, onde nós avaliamos esses números para que a gente possa tomar decisões. Com relação a esses inquéritos epidemiológicos, nós fizemos em torno de 400 testes, tanto no primeiro como no segundo. São testes que você faz em pessoas em locais aleatórios, dentro dos bairros de Morrinhos. Você escolhe determinados locais, determinadas casas, e vai ali, faz os testes, e é feita uma série de perguntas, né? Esse relatório foram passados para a nossa área técnica, os médicos, as unidades básicas, foi passado pelos médicos que participam também do Covid, foram passados para ele, para o pessoal que trabalha na vigilância epidemiológica, para que desse uma analisada e analisasse esses números, para que a gente pudesse ter e tomar algumas decisões. Com relação a esses inquéritos epidemiológicos, né, nós fizemos, esse de julho e agosto, os números foram muito parecidos. Nós ficamos aí entre 28% e 30% das pessoas que já tiveram a doença, ou que estão com a doença já no nível final, ou que estão iniciando, né, o período vamos dizer assim, de infestação da doença, né? O que nós observamos desses 2 inquéritos é que as pessoas que estavam já no grau máximo da doença, vamos assim dizer, diminuiu em torno de 5%. Nós tivemos aí, é o que nós chamamos de IgM, então nós tivemos uma redução de 5% desses casos. Mas vejam vocês, de 400 pessoas testadas, nos 2 inquéritos, em torno de 25% tiveram, ou têm, ou estão numa fase final da doença. Quer dizer, 25%. Se nós tomarmos esses números a nível de Morrinhos, nós temos em torno de 10 a 15 mil pessoas, né, que já tiveram, ou têm, ou está no nível final de doença. Isso há 15 dias atrás. Nós vamos repetir agora esse inquérito para poder fazer uma nova análise desses dados. Nós estamos aí com esse pessoal da Unialfa nos ajudando. Eles vão fazer também um parecer técnico sobre isso ao final do 3º inquérito, para que a gente possa tomar e ter aí decisões, inclusive maiores informações com relação ao índice de contaminação aqui em Morrinhos. Mas é importante para a gente ter números, ter dados. Isso para a gente é muito importante, a gente ter esses inquéritos, para principalmente avaliar como é que está a evolução da doença aqui na nossa cidade. O que nós temos observado é que nós temos uma estabilidade, há mais de 30 dias nós temos um quadro estável, onde não só com relação ao número de óbitos, mas com relação ao número de casos. Nós temos hoje aqui em Morrinhos em torno aqui, nós poderíamos dizer em torno de 20 a 21 casos, 2 casos diários de Covid, né? Houve também uma mudança nos critérios, o Pedro vai falar alguma coisa sobre isso com relação a esses critérios, né, mudaram-se também os critérios quando se positivo um caso. Antigamente era só pelo critério de laboratório, hoje não, existem mais 4 critérios que estão sendo observados, e o Pedro vai colocar sobre isso. Isso em função justamente da subnotificação, né? Hoje nós temos aqui em Morrinhos em torno de 2.500 casos notificados, mas pelas informações que tem, pelas análises que são feitas, inclusive em outros estados, em outros países, né, o número de pessoas infectadas é muito maior que isso. Nós temos aqui em torno de 1.500 casos, o Pedro também vai colocar esses dados, mas o número de pessoas que têm a infecção é muito maior que isso. Quando a gente faz esse inquérito sorológico, a gente mostra isso, né, justamente isso. São pessoas que estão assintomáticas e que estão aí, talvez, com o vírus, né? Então, essa questão da subnotificação levou também a mudança nesses critérios. Essa mudança de critérios não foi feita pela Prefeitura, né? Pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi feita justamente pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. É que mudou-se aí os critérios. Isso foi feito há torno de 15 dias atrás, que já está fazendo, os casos positivos estão sendo fechados em função desse novo critério.
Os números que nós temos hoje da Covid aqui, nós temos aqui hoje 1.506 casos positivados, desses nós temos 74 que estão em tratamento, e temos aí 1.400 curados, 1.404. Esse número vem se mantendo, né? Nós temos muitos casos positivos, mas também temos muitos casos curados. Esses números chegam a mais de 90% dos casos que nós temos aqui morrem curados. É importante a gente dizer isso. Nós temos aqui, hoje, confirmados 28 óbitos, e quando a gente fala nessa estabilidade, nós tínhamos, por exemplo, no dia 25/8, nós tínhamos em torno aqui de 24/8, nós tínhamos 20 óbitos, depois nós chegamos no dia 8/9 a 24, quer dizer, tivemos um crescimento de 4 óbitos, e hoje estamos com 28, 14 dias depois, estamos com 28 óbitos. Então, quando a gente fala a questão da estabilidade, a gente observa que esses números estão mais ou menos se mantendo. Nós tivemos 4 óbitos nos últimos, vamos dizer assim, há 14 dias atrás, e depois nos outros 14 dias, 4 óbitos. Então, nós temos um número mais ou menos constantes, mais ou menos se mantendo, né, com relação a esses números. Se a gente observar também com relação aos casos confirmados, positivados, a gente vê que existe também essa estabilidade, e em função justamente também desses novos procedimentos que foram feitos, desses novos, essas novas medidas que foram tomadas com relação aos casos positivados. Quando a gente pega a questão do hospital, a gente olha aqui que nós tivemos aqui também, hoje nós estamos com 6 pacientes internados, e esse número vem se mantendo, essa média vem se mantendo ao longo dos últimos 30 dias. Quer dizer, nós temos também um quadro de estabilidade com relação aos os casos que nós temos internados no hospital municipal. Não tem mudado com relação à estatística, o número que nós temos de pessoas internadas repete, são pessoas com mais de 60 anos. Da mesma forma, o número de óbitos, as pessoas com mais de 60 anos são aquelas que mais têm acontecido óbitos, né? Os casos aí, onde é que nós temos mais casos de pessoas positivadas, são na faixa de 20 a 40 anos, mas a grande maioria com sintomas leves, e esse quadro vem se mantendo desde o início da pandemia, quer dizer, não tem se mudado com relação à idade, com relação ao índice de infestação, as pessoas que estão infectadas. Se a gente observar, isso não vem se mantendo aí, são mais ou menos constante ao longo do período. Quer dizer, você tem um quadro muito grande de pessoas infectadas nessa faixa de 20 a 40 anos, mas praticamente com sintomas leves. Nas pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, nós temos um pequeno número de pessoas infectadas, mas com alto grau, não só de internações, mas também de óbitos. Quer dizer, esses números vêm se mantendo, né? Nós tomamos algumas medidas, quando eu digo nós, é o comitê tomou algumas medidas. Eu vou passar para o Pedro falar sobre a questão das mudanças que foram feitas no caso dos pacientes positivados, e depois a gente vai falar sobre o decreto que nós vamos soltar provavelmente amanhã, sobre algumas medidas que nós tomamos com relação a esses números e com relação aos fatos que estão acontecendo e que vão vir, que nós estamos aí esperando, aí, principalmente com relação ao período eleitoral, onde se tem aí um quadro completamente diferente com relação a reuniões, com relação às caminhadas, com relação a carreatas, e a gente sabe que vai ter aglomeração, e esse fato tem nos preocupado. Daí a reunião que nós tivemos hoje e algumas medidas que foram tomadas com relação a isso. Vou passar para o Pedro para que ele possa fazer as suas colocações. Pois é, como o Rogério disse, então, antigamente só se via esse teste positivo, só existia esse teste positivo quando o exame era laboratorial, né? Agora, hoje, não. Isso não dependeu realmente de nós, mas dependeu da Secretaria de Estado de Saúde, também do Ministério, em termos de elaborar os novos critérios para a confirmação desses casos. Então, onde que aumentaram muito os casos positivos agora em todos os lugares, né? Não só aqui em Morrinhos, claro, mas no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Simplesmente, antigamente, era apenas o teste laboratorial, que era aquele método PCR em tempo real, que todo mundo conhece, que é o SWAB, né, que é o Rotonete, e tinha um teste imunológico, que é o reagente para IgG e o IgM, e a pesquisa do antígeno, que é imunocromatografia. Então, esses dois testes, né, esses 3 testes, o método PCR, o teste IgG e IgM e o teste do antígeno. Então, esse daí simplesmente elaborava se a pessoa estava positiva ou não. Agora, hoje não. Hoje, colocaram mais esses outros critérios, como o tratamento clínico, né, o que é esse clínico? É a perda do olfato
Então, basta o indivíduo ter a perda do olfato, que é a anosmia, ou o paladar, que é a ageusia, então, sem nenhuma causa pregressa, simplesmente isso daí já coloca o indivíduo como positivo. O segundo critério que temos hoje é o clínico epidemiológico, né? Que é a síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave e que teve contato nos últimos 14 dias com alguém com Covid positivo, também, e vai ser também colocado também como positivo, vai ser confirmado como positivo. Então, tem o clínico epidemiológico, depois tem o clínico por imagem, que é a imagem do vidro fosco, né, que todo mundo já está aí consagrado já esse nome, que os médicos estão sempre falando para os pacientes. Isso, quando o pulmão está aí tomado com 25, 30, 50, até 70%, né, pelo corona, e mesmo que a pessoa tenha dado o teste negativo, mas que a imagem dele já apresenta, então, essa imagem fosca, né, do vidro fosco, então ele é confirmado como positivo. E tem também o assintomático, que esse aí que é bastante problemático, né, que a pessoa não apresenta sintoma nenhuma e está transmitindo, né. E mas por quê? Porque precisa de uma criteriologia molecular, que é o PCR, ou a mesma pesquisa de antígeno, que é a imunocromatografia, simplesmente, se é positivo, ele é considerado também positivo, mesmo sendo uma pessoa sintomática que não apresenta nenhum sintoma, daqueles sintomas característicos nossos, que a gente sabe que é a tosse, coriza, febre, dor de cabeça, dor nos olhos, no corpo, falta, né, do paladar, né, e do olfato, mesmo que ele tenha completamente assintomático, mas se a biologia molecular, o PCR ou antígeno der positivo, ele é, claro, considerado positivo, né? E tem o laboratorial, nós falamos no início, que antigamente que era o único, que era o critério para poder identificar se a pessoa estava positiva ou não, que é o método PCR em tempo real, o imunológico, que é o reagente IgG/IgM, e a pesquisa de antígeno. Então, são isso aí. Então, agora, depois de todos esses critérios, então, realmente, os casos positivos, lógico, aumentaram muito, os suspeitos diminuíram, porque agora ficou realmente confirmado se a pessoa está positivada ou não. É isso daí. E quanto aos casos, o Rogério já falou, o prefeito já disse aqui sobre nossos casos agora, os notificados nós temos hoje com 2.563 casos, desses confirmados, né, só para repetir aqui, 1.506 casos confirmados. Dos 1.506, 1.404, mais de 90% já estão curados, né, 74 estão em tratamento e 28 foram a óbitos, né, e está aguardando os resultados 561 pessoas. Né. Esse aí é o quadro que temos hoje aqui morrendo. E sem contar de 4 óbitos, ainda esperando a confirmação. Bom, com relação ao decreto, nós vamos soltar agora, provavelmente amanhã, né? Foi discutido também com relação a esses números que nós já apresentamos aqui, que o Pedro apresentou, quando nós temos aí um grau de estabilidade, né? E em função disso foi colocado na pauta alguns assuntos, nós discutimos desses assuntos e tomamos algumas decisões. Um dos assuntos que foi colocado é com relação à educação. Nós estamos vendo uma discussão muito grande hoje com relação à educação. Eu vou tirar a máscara aqui, que eu estou a uma distância considerada do Pedro aqui. E a gente fez uma análise com relação à educação. Existe já algumas correntes no Brasil defendendo a volta da educação, outros não, para que se volte com segurança. Mas nós temos alguns casos específicos que nós discutimos e achamos por bem, com algumas medidas de segurança, fazer o atendimento a essas pessoas. É o caso, por exemplo, da Escola Alice Ferreira do Carmo, uma escola de reabilitação, onde nós temos ali em torno de 90 alunos que frequentam a escola, né? Alguns que têm problemas físicos, problemas mentais, que são ali atendidos. E o nosso pessoal, o pessoal da direção da escola, fez uma visita a essas famílias e viu alguns casos que precisam ser atendidos, né? Pessoas que necessitam do tratamento psicológico, tratamento em termos de fisioterapia, em termos de fonoaudiólogo, e que estão sendo bastante prejudicados com relação à pandemia, né? Questão de alimentação, também nós temos casos de pessoas que está faltando o alimento em sua casa, e isso nos preocupa muito. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos que são em torno de 13 alunos, 13, 14 alunos, que estão nessa situação. Esses alunos dependem de fonoaudiologia, de fisioterapia, né, de psicólogos. Nós vamos fazer o atendimento desses alunos, mediante teste em todos eles. Nós acertamos com a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Esses testes vão ser feitos de 14 em 14 dias, vão ser testados esses alunos,
Vamos testar também os profissionais que vão trabalhar com esses alunos, os profissionais da Escola Alice Ferreira do Carmo, serão testados também de 14 em 14 dias, para que se volte com segurança. Além disso, os pais e responsáveis por esses alunos vão fazer um documento, né, que tem ciência e autorizando a que eles tenham esse atendimento na Escola Alice Ferreira do Carmo. Então nós vamos fazer esse atendimento de forma bem segura, voltando com esses alunos, dado que o problema que eles têm é muito maior do que essa questão de ficar ausente da escola, ausente da sala de aula, ausente desse atendimento que eles têm na escola. Então nós faremos, já estamos voltando com esse atendimento, né, mediante testes, né, vamos fazer só testes sorológicos em todos eles, né, tanto os profissionais da educação, como também aos alunos que vão ali frequentar esse tratamento, né, que vão ter ali essas aulas também, vamos dizer assim. Temos também alguns alunos da rede municipal que dependem, são alunos especiais, que dependem também desse tratamento, tipo, não só tratamento, mas acompanhamento, tanto pedagógico como a questão também de saúde, principalmente com relação à fonoaudiologia, de psicologia. São em torno aí de 15 alunos que foi levantado também, que necessitam também de um tratamento especializado. Da mesma forma que nós vamos fazer na Alice Ferreira, nós vamos fazer com relação a esses alunos também, que vão ser atendidos mediante agendamento, não vão ser juntos, mas nós teremos aí, esses alunos serão agendados, um horário para eles serem atendidos, dentro dessas áreas que nós estamos colocando, tanto na parte pedagógica como a parte também de fisioterapia, não digo fisioterapia, mas com relação principalmente à fonoaudiologia e psicologia, né? Então, serão feitos através de agendamento mediante testes, né? Não vamos fazer o teste fonológico com todos eles. É uma forma que a gente está voltando em assuntos específicos, né? Com relação à educação, são casos específicos que precisam de um atendimento especializado, que nós estamos vendo, e a própria secretária de Educação, juntamente com a sua equipe, constatou que esses alunos estão sendo altamente prejudicados com relação à questão da pandemia. Então nós vamos dar um atendimento especial a eles. Provavelmente a gente começa com esses alunos, podemos aí na próxima reunião, que daqui a 15 dias nós nos reunimos de novo, e quem sabe tomar algumas outras decisões com relação também à educação, né? Mas uma coisa a gente quer dizer, a gente quer voltar com atendimento, mas de forma bastante segura. Nós vamos fazer a flexibilização, permitir eventos de no máximo 30 pessoas, e aí são reuniões, pequenos eventos, que não tenham caráter econômico, que a pessoa não faça ali venda de ingressos, nada disso, sem a venda, sem o fornecimento, o uso de bebidas alcoólicas, seja gratuito ou pago, né? Então não pode ter bebida alcoólica nessas pequenas reuniões, pequenos eventos. Isso serve também para as questões políticas e eleitorais, nós sabemos que está tendo e vai ter reuniões agora, principalmente considerando aí o período eleitoral. Então essas reuniões serão limitadas também a 30 pessoas. Não se pode colocar em qualquer reunião que seja, de partido político, de que seja aí qualquer composição, que seja aí eventos, pequenos eventos, desde que não tenha bebida alcoólica, desde que não tenha o caráter econômico, estarão liberados até 30 pessoas. Caso as pessoas inflijam isso, não serão notificadas, serão multadas. E a multa vai ser em cima do proprietário do imóvel. Nós vamos multar o proprietário do imóvel. Não é quem está fazendo o evento, não é quem está promovendo, não é o partido político, não é o candidato. Mas a multa vai ser em cima do proprietário do imóvel. É bom a gente deixar isso bem claro. Então, se a pessoa cede a casa para uma reunião e ali extrapola os protocolos que nós vamos fazer para que sejam seguidos, a multa vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma disso. O pessoal da fiscalização vai acompanhar, a Polícia Militar vai acompanhar, e essas multas serão efetuadas, né? Então, esses pequenos eventos, as pequenas reuniões, até no máximo 30 pessoas, serão liberadas dentro dos protocolos que nós vamos definir, né, num decreto a partir de, provavelmente, amanhã, ou no máximo depois de amanhã, esse decreto já entra em vigor. Com relação também questões que nós temos aí, questões que envolvem praticamente os partidos políticos, as coligações, que são a questão de caminhadas. O comitê também reunido definiu que serão permitidas caminhadas no máximo com 30 pessoas, né? No máximo com 30 pessoas. E da mesma forma, caso se descumpra isso, nós estaremos aplicando uma multa de R$ 1.360. Se houver reincidência, essa multa é duplicada, né?
em cima do candidato ou da coligação. Então, essa multa vai ser direcionada ao candidato e à coligação. Logicamente, isso aí vai entrar aí nas despesas eleitorais que vão ter futuramente aparecer na prestação de conta do candidato ou da coligação. Então, as caminhadas poderão acontecer, desde que se limite a no máximo 30 pessoas. Então, fica aqui também definido isso, não foi eu que defini, mas o comitê achou por bem isso, foi colocado em discussão, houve bastante discussão em cima disso, mas pelo número que nós temos com relação ao Covid, esse quadro de estabilidade que nós temos, né, permite a gente fazer algumas flexibilizações, mas dentro de números bastante razoáveis, dentro de números aí que não possam trazer problemas futuros e que nós temos um agravamento do quadro. Eu tenho aqui repetido, quero aqui repetir, que nós estamos num quadro de estabilidade, mas não nos permite avançar muito com relação a essas flexibilizações. E nós sabemos, é claro isso, eu faço parte também, sou prefeito, sou político, a gente sabe que existe, principalmente num período eleitoral, que existe aí essa vontade das pessoas de participarem, de estarem encaminhadas, em carreatas, em reuniões, mas dentro de certas limitações. Logicamente, a gente está preocupado também com a questão da saúde, que é muito importante isso, né? Eu acho que a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar, né? Trabalhar em cima disso, dentro de números que a gente vê que são possíveis e que o comitê entendeu que nós podemos trabalhar com esses números, né? Sem, dentro de protocolos, as pessoas usando máscara, usando álcool gel, mantendo o distanciamento aí, um distanciamento seguro, né? É importante isso. Não se pode ter aglomeração, nem em caminhadas, nem em pequenas reuniões, sempre mantendo esse distanciamento. Discutiu-se também a questão das carreatas, que a gente sabe que a lei eleitoral permite que vão acontecer, mas nós também vamos fazer algumas limitações, não com relação às carreatas, mas com relação à quantidade de pessoas que estão dentro dos veículos, que estão na carroceria dos veículos, justamente em função da pandemia. As carreatas são permitidas por lei, dentro, é lógico, dentro daquilo que a lei eleitoral preconiza, mas também nós tomaremos alguns cuidados com relação à questão da saúde, com relação à pandemia. Então, nós vamos aí, as carreatas vão acontecer, não tem dúvida nenhuma disso, mas nós queremos que se limite no máximo 4 pessoas dentro das gabinas dos carros, dentro da parte interna do carro, no máximo 4 pessoas, todas elas usando máscara, né? E nas carrocerias, não importa o tamanho da carroceria, que veículo que é, no máximo 5 pessoas, vou repetir, 5 pessoas, no máximo, dentro da carroceria. Isso aí permite que você mantenha um certo distanciamento e que permite uma certa segurança às pessoas que estão aí participando dessas carreatas, participando de caminhadas e participando também dessas reuniões. Quando a gente fala em eventos, estão abertos não só para eventos políticos, mas qualquer evento que tiver, desde que atenda esses protocolos, né, que nós já colocamos aqui. Pequenas reuniões familiares podem acontecer, clube de serviço dentro que foi colocado aqui pode acontecer, lojas maçônicas pode acontecer, mas sempre limitado, não importa o tamanho do imóvel, o tamanho do espaço, e nem se é aberto ou fechado, né? No máximo 30 pessoas, desde que se mantenha esse distanciamento e que o local permita que se mantenha o distanciamento. Quando a gente fala nesse distanciamento, seria no mínimo 2 metros um do outro aí, que se mantenha uma distância de segurança, né? Não importando aí, logicamente, o espaço que se tem. Se o espaço é grande, mas mesmo assim fica limitado a 30 pessoas, né? A gente quer deixar isso bem claro para que não tenha nenhuma dúvida. Isso vale para todas as coligações, para todos os partidos políticos, para todos os candidatos, para todos os grupos de serviço, para todas as pessoas que vão realizar esses encontros e eventos, né? Nós temos aí eventos diversos que podem ser feitos, reuniões diversas que podem ser feitas, mas sempre respeitando essa questão da quantidade de pessoas e a questão do espaçamento e o uso de máscara, de álcool em gel, é fundamental isso aí, não é? Com relação também a outro assunto que não foi colocado na pauta, mas que existe hoje aí uma reivindicação grande com relação a isso, principalmente com relação ao futebol, né? Nós já discutimos isso com o superintendente de esportes, com algumas agremiações, com alguns clubes, mas infelizmente os números que nós temos, pela estabilidade que nós temos aí, não temos redução de casos ainda, esperamos que em breve a gente tenha já números bem mais precisos com relação a isso. A gente tem que manter esse assunto ainda, está em pauta, mas nós não temos ainda nenhuma decisão com relação a isso.
Na próxima reunião, daqui a 15 dias, voltaremos a discutir isso. Já tem algumas cidades que estão fazendo alguma flexibilização com relação ao esporte, principalmente com relação ao futebol, mas ainda não é momento da gente permitir isso, voltar aos jogos de futebol, nem que seja amador, profissional, coisa desse tipo. Nós estaremos voltando ainda na próxima reunião do comitê, discutindo esse assunto, para que a gente possa tomar novas decisões, novas definições com relação a isso. Mas eu queria aqui agradecer a vocês, passar essas informações com relação ao Covid, né? Voltar a repetir que nós estamos num quadro de estabilidade, mas que nada ainda não nos dá o luxo ainda de poder trazer aqui flexibilizações que possam trazer problemas à saúde da nossa comunidade, né? A gente espera aí a compreensão de todos, sabemos aí desse pedido que tem com relação ao futebol, né? Principalmente aqueles que gostam do esporte, como eu também gosto, das pessoas que praticam o futebol, que gostam do futebol, mas que tenham mais um pouco de paciência. A gente está vendo que o quadro no Brasil é um quadro de estabilidade com tendência de queda. Morrinhos também é um quadro de estabilidade com tendência de queda. Aumentamos muitos testes aqui, o Pedro colocou e eu coloquei, né? Isso tem levado um aumento também dos casos. Nós estamos testando mais, nós chegamos aqui a mais de 5 mil pessoas testadas aqui em Morrinhos, né? Isso é bom, mas eu diria para vocês que o quadro ainda é um quadro de estabilidade. Quero deixar meus cumprimentos a todos, né? O meu e do Pedro, e pedir a compreensão e entendimento de todos vocês, tá? Muito obrigado. Prefeitura de Morrinhos. Juntos fazemos melhor.